Hoje estou aqui gravando esse vídeo para falar de um dos temas que deve ser discutido, que deve ser pensado, que deve ser analisado com muito carinho. Eu estou hoje aqui para falar de um dos temas mais importantes que tem, que é sobre o casamento. Eu gostaria de falar sobre o casamento segundo a Bíblia, um casamento baseado na palavra de Deus, porque o casamento foi a primeira instituição que Deus confiou ao ser humano. Antes de qualquer coisa, Deus confiou a essa instituição, o casamento, ao ser humano. Confiou ao homem e à mulher administrar o casamento. Então hoje, através desse vídeo, eu gostaria de falar sobre o casamento. Eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo possa ser edificado, possa rever alguns conceitos e possa concordar, ou talvez até discordar daquilo que eu vou falar. Mas eu quero falar um casamento segundo a palavra de Deus, não um casamento segundo a televisão, um casamento segundo a novela, segundo os vizinhos, segundo os amigos. Não quero falar sobre o casamento segundo a esse mundo, o qual nós vivemos, corrompido, de inversão de valores, de princípios quebrados. Hoje eu gostaria de falar e de gravar esse vídeo sobre casamento, essa instituição instituída por Deus na terra, confiada ao homem. Eu gostaria de falar desse casamento baseado nas escrituras, baseado na palavra de Deus. Eu espero que ele possa edificar a sua vida. Amém? Então eu gostaria de ler Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Vamos ler então a palavra de Deus. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher. Ele a trouxe e disse ao homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Então, podemos ver que lá em Gênesis, lá no princípio, Deus já tinha feito todas as coisas, e quando faz o homem, em seguida já faz a varoa, já faz a auxiliadora, já faz uma ajudadora, né, ao homem, uma companheira para o homem. Então a primeira instituição que Deus confia ao homem, ao ser humano, é o casamento. É por isso que o casamento é uma das áreas mais atacadas hoje. Em qualquer segmento, em qualquer situação do ser humano, o casamento é um alvo pelo diabo a ser atacado, a ser destruído. É um objetivo que o inimigo tem em destruir o casal, em separar o casal, em destruir a união do casal. Por quê? Porque o inimigo, mais do que qualquer arqui-inimigo nosso, nós podemos entender que ele estuda todas as formas possíveis para destruir uma família, para destruir uma geração, para destruir filhos, para destruir... Pois o inimigo veio para essa função, destruir. Então ele, mais do que nosso inimigo, ele tem nos acompanhado e tem acompanhado toda a história da raça humana, e ele com certeza, como um astuto, uma pessoa que fica esperando a oportunidade para colocar o seu mal em ação, ele já viu que o casal, o homem e a mulher, ele atingindo essa instituição, ele pode atingir outras áreas, o qual vai ter mais êxito para o mal. Por quê? Porque o casal, quando ele é atingido, quando ele é afetado pelo mal, automaticamente, um casal desestruturado, ele vai gerar filhos desestruturados, não vai ficar só no casal. E desses filhos com princípios quebrados, desses filhos com inversão de valores sobre família, sobre casamento, gera os jovens, e os jovens geram as pessoas da nossa sociedade, e assim é uma corrente que não tem fim, até que alguém
ou até que a pessoa que está passando por um problema veja que está passando por certo problema, se levante, né, sobre essa situação e faça uma aliança e reconheça, arrependa dos seus pecados e se volte para Deus. Assim pode acabar com esse problema. Mas até isso acontecer, muitas famílias são destruídas. Então nós temos que entender que o alvo principal do diabo é o casal, é o casamento. Porque antes de existir igreja, quando eu falo igreja, antes de existir os templos, o qual as pessoas frequentam, antes de existir a obra, o qual o Senhor Deus confiou a nós de evangelizar, de ser os missionários, de ser evangelistas, de ser profetas, Deus confiou, antes de Deus ter confiado esses ministérios, Deus confiou o casamento ao ser humano. É o primeiro ministério, é a primeira instituição fundada por Deus e confiada ao homem foi o casamento. Então nós temos que entender que o casamento hoje é o principal alvo do diabo a ser atingido. Porque o inimigo sabe, se atingir o casal, ele atinge toda a família. A família que eu digo é os pais, os filhos e assim por diante, os netos. Vem uma família totalmente de princípios quebrados quando é atingida, né, pelo alvo do diabo. Então por isso que eu gostaria de falar hoje para casais, um casamento segundo a palavra de Deus. Para que esse inimigo não venha achar brechas, para que o diabo não venha achar pretexto, para que o inimigo não venha achar brechas na nossa vida para vir nos atingir, para vir ter o êxito na sua função, que é destruir, que é causar o mal ao casal. Amém? Então eu quero para que, em primeiro lugar, que nós entendamos sobre o casamento segundo a Bíblia, nós temos que entender algo. Que as nossas experiências, ou as experiências de amigos, de conhecidos, de irmãos na fé, como casal, eles até têm uma força e até contribuem para a edificação no seu testemunho como casamento. Mas o nosso casamento, o casamento do cristão, ele tem que estar baseado nas Escrituras. Ele tem que estar unicamente baseado na palavra de Deus. Por que eu digo unicamente na palavra de Deus? Porque o meu casamento, eu tenho vitórias, eu tenho testemunhos a falar dele, só que talvez ele não sirva para todos como doutrina, como regra a ser seguido, mas a palavra de Deus não. Ela sim tem toda a doutrina como seguir um casamento abençoado. Então o meu testemunho como casal, como quando eu casei com a minha esposa e como nós vivemos até hoje, ele até serve como testemunho para edificação, mas o casamento ele tem que ser unicamente baseado na palavra de Deus. Amém? Então qualquer coisa fora da palavra de Deus, nós temos que pedir discernimento para Deus, se é desta forma que devemos agir, se é de qual ponto de vista que podemos analisar uma situação e ali firmar a nossa base para ter um casamento abençoado. Amém? Então nós temos que entender algo. O casamento abençoado por Deus, em primeiro lugar, o casamento abençoado por Deus, ele não pode ser só a dois, ele tem que ser a três. É você, Deus e a sua esposa, ou a sua esposa, Deus e você. Deus tem que estar entronizado no meio do casal. Deus tem que fazer parte do casamento. Deus tem que ser convidado a fazer parte dessa instituição criada por Ele. Deus tem que se fazer parte do casal em todos os momentos. Tanto é que o casamento, tanto é que o padre não casa ninguém. Tanto é que o pastor não tem autoridade para casar ninguém. Quem casa, quem faz o casamento, quem faz toda a burocracia do casamento, quem faz toda essa burocracia do casamento é as leis terrenas, é o cartório, é aqui nessa terra. O que o padre, o que o pastor, o que vai ministrar na igreja faz no casal? Ele abençoa o
casamento. Ele abençoa aquilo que já foi feito. Ele abençoa aquilo que o homem já concordou na terra. Ele abençoa aquilo que o homem decidiu fazer na terra, baseado na sua palavra e debaixo de seus princípios. Então o pastor ou o padre, ou seja, o ministro que esteja fazendo a cerimônia de um casamento, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o papel de apresentar a Deus aquele casal e convidando Deus em fazer parte daquele casamento. Amém? É essa que é a função do pastor, do padre, do ministro da cerimônia do casamento. É ele apresentar aquele casal a Deus, naquele ato, naquela cerimônia, e convidar Deus a vir fazer parte do casamento. Por isso a necessidade de se casar no cartório e de se fazer a cerimônia na igreja, de fazer a cerimônia da bênção do casal. Amém? Então nós temos que entender que Deus tem que estar entronizado no meio do casal para que haja as bênçãos dele, para que ele venha habitar e ele venha ser o que dirige, o comandante, o que dá as diretrizes para o casal, Deus. Porque quando Deus está no meio, as coisas andam de outra forma, as coisas fluem de outra forma no meio do casamento. Por quê? As pessoas pensam que existe casamento perfeito. Eu te digo que casamento perfeito não existe. Por que não existe casamento perfeito? Porque o casamento, como a igreja, essas duas instituições, elas são feitas de pessoas. Elas não são feitas de santos. Essas duas instituições, tanto a igreja quanto o casamento, elas são formadas por pessoas. E pessoas são imperfeitas. Pessoas estão buscando a perfeição em Cristo todos os dias. Então elas são formadas por pessoas imperfeitas. O casamento, como a igreja, o casamento é duas pessoas imperfeitas se unindo e se juntando, se tornando uma só, buscando a perfeição, buscando o crescimento, buscando a evolução como ser humano, como cristão e como casal. Então eu acredito em casamento abençoado, não casamento perfeito. Porque a perfeição é uma busca dia após dia. E o casamento, ele é feito de duas pessoas imperfeitas. Então não tem como se tornar um casamento perfeito. Existe o casamento abençoado, que abençoa essas duas pessoas que se uniram, que vai trazendo as bênçãos sobre esse casal, que vai ensinando ele a amar a sua esposa e a sua esposa a amar o seu esposo. Eu acredito nessa forma de casamento, o casamento abençoado. E um casamento abençoado, vamos ler a palavra de Deus lá em Efésios. Um casamento abençoado, ele só pode ser abençoado se for a três. Você, Deus e a sua esposa. Senão ele não é abençoado. Efésios capítulo 5, versículo 2. Eu quero ler alguns princípios para o casamento ser abençoado por Deus. Porque, meu irmão, porque você que está aí assistindo esse vídeo, você tem que entender algo. Deus zela para que seus princípios prevaleçam. Por mais que o seu esposo ou a sua esposa faça algo que desagrade a você, viva de acordo, você não concorda, você tem que entender que o que Deus zela e preza que se cumpra é os princípios dele e não os nossos. Deus tem compromisso com a palavra dele. Então é nós que temos que nos habituar e nos submeter à vontade de Deus. E não é Deus que tem que submeter a nossa vontade. Está entendendo? É por isso que eu estou dizendo que o nosso casamento, que o casamento de uma pessoa, ele não pode estar no prumo do mundo. Ele não pode ser comparado com o casamento de pessoas. Meu casamento é menos ruim, entre aspas. Meu casamento é menos danificado como o casamento do vizinho ou da vizinha. Não. O teu casamento você tem que estar colocando ele debaixo do prumo da vontade de Deus. E não comparando com casamentos de conhecidos ou de pessoas que você talvez tenha acompanhado. Não.
O casamento de uma pessoa, o casamento de um cristão, o casamento daquele que acredita em Deus, que confia em Deus, ele tem que estar baseado no prumo de Deus. Amém? E não no prumo desse mundo, onde os valores já foram invertidos, onde os princípios já foram quebrados, onde a inversão de valores já tomou conta. Então não tem como eu colocar meu casamento no prumo desse mundo, ou comparando com os casamentos dessa terra, que às vezes estão corrompidos. O meu casamento e o seu casamento, eles têm que estar baseado na palavra de Deus. E muitas das vezes a palavra de Deus vai de encontro à tua forma de pensar. E nem por isso você pode dizer que não vai querer fazer ou discorda. Você tem que se encaixar aos princípios de Deus. A não ser que você não deseje um casamento abençoado. Mas eu creio que você quer um casamento abençoado por Deus. Então eu quero te dizer, coloca o teu casamento debaixo da vontade de Deus. Coloca o teu casamento no prumo de Deus, que é a vontade dele, que é o melhor para você. Então agora eu gostaria de ler Efésios capítulo 5, versículo 22. Que vai nos falar de alguns princípios para um casamento abençoado por Deus. Diz assim Efésios capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher esteja, ou sejam, em tudo submissa aos seus maridos. Amém? Aqui está falando, não está colocando a mulher como inferior ao homem, ou como menos que o homem, mas sim dizendo que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Como assim submissa? A mulher deve entender a responsabilidade o qual o homem tem sobre ela, sobre os cuidados, sobre a direção, sobre o carinho, sobre a liderança de um lar. É isso que a Bíblia está dizendo, que a mulher deve ser submissa ao marido, não inferior ao marido, não uma empregada do marido, não uma pessoa onde o marido venha querer humilhar ou ser mais do que ela. Não, não, não. A palavra de Deus está dizendo que a mulher deve ser submissa, como entendendo o valor que ela e o marido têm, os dois juntos, têm diante de Deus, mas sim também entendendo o papel que o marido tem sobre o casamento, como sendo o cabeça do lar. Como Cristo, aqui em Efésios, Paulo está dizendo, como Cristo é o cabeça da igreja, assim em casa o marido é o cabeça da mulher. Né? Ele faz o papel de líder da casa, do mantenedor, do responsável pelo lar. Né? Nunca, e nem uma vez, nunca a Bíblia vai falar que o homem tem que tratar a mulher com diferença porque ele é mais do que a mulher. Não, não, todos somos iguais diante aos olhos de Deus, tanto o homem quanto a mulher. Aqui é o contrário do que muitas mulheres acham. Aqui está causando uma responsabilidade a mais sobre o homem, como responsável pelo casal. Amém? E a palavra de Deus nos diz que a mulher, ela é tão responsável e tão grande aos olhos de Deus quanto o homem, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar, que a mulher sábia ela vem edificar o lar. A Bíblia não fala que o homem sábio edifica um lar, mas a Bíblia cita que a mulher sábia edifica o seu lar. Então a mulher ela tem responsabilidade sim diante do seu lar. Ela tem o seu lugar diante dos olhos de Deus como responsabilidade também em áreas do seu casamento, sim também. Mas aqui Deus está dizendo de uma responsabilidade acima, onde vem sobre os ombros do marido. Então que a mulher seja submissa ao seu marido. Nunca por imposição. Porque eu vejo muitas das vezes maridos de suas esposas com um ato machista,
querendo impor na sua esposa. A Bíblia diz que você tem que ser submissa a mim. Não é assim que funciona. Os irmãos às vezes estão se equivocando. Essa submissão, a mulher tem que sentir segura com seu esposo. Ela tem que se sentir amada pelo seu esposo. E daí, por amor, ela se submeter ao seu esposo. Porque quando é por imposição, não é por amor. É porque está sendo imposto aquilo como uma obrigação que ela tem que ter. Não. A mulher tem que se sentir amada, cuidada, protegida. Aí sim, submeterá ao seu marido. Por isso, nós maridos temos que entender algo. Essa submissão que a mulher tem com o marido não pode ser imposto, não pode ser imposta essa submissão. Nós temos que entender que as mulheres têm que se sentir à vontade para se submeter ao marido no lar, como dona de casa, como mãe dos seus filhos, como uma auxiliadora, uma companheira. Amém? Então a mulher tem um papel muito grande em relação ao casal. As mulheres às vezes não entendem. Elas têm um papel muito grande. A Bíblia diz em 1 Pedro, se eu não me engano, que a mulher ganha o seu esposo, que ainda é incrédulo, com as suas atitudes em casa. A mulher ganha em silêncio às vezes. A mulher vai ganhar demonstrando com a sua vida. Se ela tem o esposo dela que ainda não participa da mesma fé que ela, que não tem ainda a mesma crença que ela, não acredita nos mesmos princípios que ela deve estar em silêncio e demonstrar com sua vida e não querer provar para o marido algo. Então a mulher ela tem um papel fundamental também no casamento. Lógico que a parte que mais vem peso, responsabilidade é sobre o marido, porque ele é o cabeça do casal, ele é o cabeça da mulher. Amém? Quero continuar lendo também para falar sobre a responsabilidade do marido também no lar. Como a mulher tem uma responsabilidade grande no lar, é ela que edifica o seu lar, ela se submete ao esposo. O marido também tem seus compromissos como marido, como esposo, como cabeça. Vamos ler Efésios capítulo 5, nós lemos o 22, agora eu quero ler Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amém? O que a Bíblia está dizendo? Que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja ao ponto de abrir mão da sua glória e desceu sobre essa terra e morreu por sua igreja. Então o marido tem que amar a mulher de tal maneira que ele tem que abrir mão de suas vontades, que ele deve abrir mão de seus desejos, que ele deve abrir muitas das vezes mão daquilo que ele gostaria de fazer por amor à sua esposa. Como Jesus fez. Jesus abriu mão de muito. Jesus abriu mão de estar com o Pai. Jesus abriu mão de estar no céu e descer essa terra, palmilhar essa terra, sofrer por essa terra, por amor à igreja. Então a Bíblia deixa bem claro que o marido deve amar a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou. O marido muitas vezes tem que renunciar aos seus desejos. Os maridos muitas vezes têm que deixar de fazer aquilo que talvez eles fariam se não estivessem casados. Por quê? Porque amam suas esposas. Amém? Neste processo de casamento, quando a pessoa casa, ela pode se casar até como dois apaixonados. Mas o casamento ele vai fazendo dessa paixão um amor. Às vezes quando eles casam, eles estão casando-se por estão apaixonados, aí casam, aí se conhecem, ainda um não conhece o defeito do outro, e isso é na convivência que vão conhecendo, mas quando casam, eles vão se conhecendo, aí os dias vão passando, eles vão se conhecendo, e a paixão, ela vai às vezes saindo pela janela, a paixão às vezes vai se esvaindo, e nesse período, se essa paixão não se consolidou, e não se transformou em amor, pode haver o que muitas das vezes acontece.
que é o fim do casamento. Por quê? Porque quando a paixão acaba, se o casal se o casal não transformou as suas diferenças e as suas indiferenças em amor, acaba o casamento. Então nós temos que entender algo, que nós como marido e as mulheres como esposas devemos entender o outro, compreender o outro, e nesse momento da paixão, ali construindo o castelinho chamado amor, ali construindo as bases chamado amor. Qual é que é os tijolos que vai? Temperança, compreensão, carinho, bondade, paciência, compreensão, se sujeitar. É isso que eu digo. Na paixão tem que ser construindo o castelo que se chama amor, para que quando a paixão acabe, o amor prevaleça. Porque a paixão passa, o amor prevalece. Amém? É isso que eu gostaria de falar e de deixar sobre o casamento. Coloca o teu casamento ao prumo de Deus. Coloca seu casamento segundo a vontade de Deus, para que Ele venha abençoar, para que Ele venha guardar, para que Ele venha proteger o laço familiar do casamento, para que o inimigo não venha atingir. Amém? Uma coisa também que gostaria de falar antes de terminar esse vídeo, é que eu vejo muitos esposos e muitos maridos por aí que falam assim grosseiramente, e chega a ser triste. A minha esposa, ela tem mais do que ser feliz, não faz nada, eu dou tudo que ela precisa, eu dou roupa, eu dou comida, eu dou casa, eu faço tudo, então ela não tem o que reclamar de mim. Espera aí, você casou com a tua esposa para fazer ela feliz. Você não casou com a sua esposa para ser feliz. Você casou para fazer ela feliz. Comida, roupa, casa, isso os pais dela já davam para ela. Então não precisaria casar com você.